A paz do Senhor para todos. Nós estamos, graças a Deus, mais uma vez aqui para dar sequência às nossas lições bíblicas, qual estamos com o tema na revista do segundo trimestre, a Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Nós chegamos hoje na lição de número 8, que tem o seu tema como edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Tem o texto-alvo, diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Efésios 2, no verso 20. A nossa verdade prática diz assim: Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e dos testemunhos dos profetas. Glória a Deus. Nós temos também uma leitura em classe, que se encontra no livro de Efésios 2, 20 a 22. E também em Mateus 7, 24 a 27. E sem muita delonga, nós vamos dar início aqui à nossa aula. A nossa introdução diz o seguinte: por meio da reconciliação efetivada na cruz, Cristo formou a igreja. 2, 13, 19, livro de Efésios. Apóstolo Paulo a compara como um edifício em construção. A pedra angular dessa edificação é Cristo, e o fundamento é a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas. Assim há o propósito divino de que sejamos o templo santo do Senhor, a morada do Altíssimo. Nesta lição estudaremos cada um desses aspectos. Então, nessa lição é uma lição a qual tem um segmento de outras lições. Então nós vamos ler algumas passagens qual nós já estudaremos para frente e já temos também estudado anteriormente. Alguns pontos nós vamos perceber que já passamos por eles e outros nós ainda vamos passar lá na frente. Aqui o tópico 1 da nossa lição tem o tema seguinte: um edifício espiritual. Aí esse tópico ele vem com 4 subtópicos, sendo o primeiro dizendo o seguinte: o santuário judeu, o templo em Jerusalém, era o símbolo do exclusivismo de Israel com o povo de Deus. Esse é um assunto, nós sabemos que o templo era algo exclusivo para os judeus, e o povo escolhido de Deus. Estudaremos isso na aula anterior, um assunto qual nós já passamos por ele realmente. A proibição dos estrangeiros acessarem o templo era um motivo de inimizade entre judeus e gentios. Está em Efésios 2, no versículo 14, aqui nós podemos observar que essa proibição do gentio a adentrar ao templo era um ponto crítico, porque era um ponto onde trazia inimizade entre os povos, entre os judeus e os gentios. Então aqui nós podemos observar que na lição anterior nós estudaremos, nós vimos que havia uma barreira entre esses povos. E aqui esta lição mostra e aponta qual era esta barreira. Dos pontos era este: a inimizade era criada porque eles não podiam adentrar o templo, porque era exclusivamente para um povo selecionado, um povo escolhido, ou seja, os judeus. E aqui nós vamos ver que na referência bíblica 2,14 do livro de Efésios 2,14 diz assim: porque eles é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava
no meio. Então de dois fez um. Então nós vimos anteriormente que existia dois povos, né, que era criada uma barreira entre eles e que Cristo a vir derrubou essa parede e uniu esses dois. E que hoje, né, podemos entender que é a igreja. Vamos dar seguimento à leitura. Ao reconciliar ambos os povos, Cristo aboliu a lei cerimonial, desfez a inimizade entre eles e firmou uma nova humanidade, a igreja. Ou seja, uniu todos, né, e todos em Cristo é a igreja, né, que Cristo o formou. Né? Então, o templo hoje nós podemos observar que aquelas coisas cerimoniais que existiam na sua época, né, então deixou de ser, já perdeu-se o sentido, porque a partir de Cristo para cá, né, tem até cerimônias como Santa Ceia, batismo, mas não mais aquela cerimônia que apontava para Cristo, né, aquela cerimônia que apontava para Cristo. Então Cristo, né, quando chega, então parou de existir aquelas cerimônias. Então por isso que, né, aquelas leis foram, né, abolidas. Efésios 2, verso 18, né, e verso 19, diz o seguinte: porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. 19, assim que já não sois estrangeiro, nem forasteiro, mas concidadão dos santos e da família de Deus. Né? Assim o templo judaico perde sua relevância e um novo conceito de santuário é apresentado. Que novo conceito de santuário é este que é apresentado? Né? Porque já o templo já não tem mais a sua, né, atividade, perdeu-se, né, as suas relevâncias. E um novo conceito agora, né, de santuário é apresentado. E é o ponto, né, o subtópico 2 que vamos falar, né, que fala sobre isto, que é o santuário cristão. Né? Os que pertencem a Cristo são comparados a um edifício onde Deus habita em espírito. Então aqui nós já podemos observar que, né, o santuário é a pessoa que aceita a Cristo, a pessoa que está sendo edificada pela palavra de Deus. Ela passa a ser, né, um santuário, ou seja, um edifício onde Deus habita em espírito. Aí está o versículo de referência em Efésios 2, verso 22, está na nossa própria lição, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Glória a Deus, graças a Deus, né, que hoje nós somos, né, edifício, o templo do Espírito Santo, né, ou Deus habita em nossas vidas, né, em espírito. O ensino apostólico lembra Salomão quando este reconheceu que o templo em Jerusalém não poderia conter a Deus. É uma referência lá em 1 Reis 8, 27, quando Salomão percebe que Deus não era, né, vamos dizer, né, somente no templo. Deus poderia abranger muito mais. Deus tem, né, a terra na palma da sua mão. Deus é todo poderoso, criou o universo. Então um templo não é o suficiente para conter a plenitude do Senhor. Mas nós podemos perceber que isto lá na frente, né, os apóstolos afirmam que Deus está em templo humano. Né? As pessoas hoje que são templo, ou seja, morada, edifício do Deus poderoso. E reafirma as instruções de Estevão que o Altíssimo não habita em templo feito por mão de homens. E aqui está uma referência que nós vamos observar, que se encontra lá em Atos, né? Uma referência sobre isto, que Deus não habita em templo feito
em mão de homens. Atos capítulo 7, e o versículo é o versículo de 27, que diz o seguinte: e o que? Atos 7, 27. E o que ofendia o seu próximo o repeliu, dizendo: quem te constituiu princípio e juiz sobre nós. Atos 7, 48. Perdoe aqui a referência, tá? É 48. Atos 7, 48. 7, verso 48. Essa é a referência correta. Feito, mas o Altíssimo não habita em templo feito por mão de homens, como diz o profeta. E aí está a referência correta. Desse modo, os crentes judeus ou gentios tornaram-se o templo onde o Espírito de Deus habita. Então vamos ver mais uma referência onde fala que tornaram, templo do Senhor, aonde o Espírito Santo de Deus, o Deus Altíssimo, habita. 1 Coríntios, verso 3, no verso 16, capítulo 3, verso 16, diz assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Isto é, o escritor aos Efésios, declarando a eles que eles eram templo do Espírito Santo. Não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo, e que Deus habita em vós? Glória a Deus. E assim não é diferente nos dias de hoje, não é diferente conosco hoje. Outra hora nós éramos gentil e hoje nós somos templo, morada do Deus vivo, pela presença do Espírito Santo em nossas vidas. Glória a Deus. Em que eles são pedras vivas e um edifício espiritual. 1 Pedro 2, verso 5. E aí nós vamos entender, o que é pedra viva, que é o nosso subtópico 3. A pedra angular. Na arquitetura antiga, a construção de um edifício requeria uma pedra angular. Ela é traduzida como a pedra mais preciosa, importante, ou pedra principal. Ela era posta no canto do prédio para sustentar o alicerce, firmar e unir toda a estrutura e manter as paredes em linha certa. Aqui nós podemos observar que ele fala de uma pedra angular ou de uma pedra de esquina. Depende da versão da Bíblia, a gente vai observar pedra de esquina, pedra angular. E nós, para entendermos melhor o nosso raciocínio e os irmãos possam entender de que pedra era essa, hoje, nos nossos dias atuais, nós podemos observar que toda construção se faz primeiro uma base, uma estrutura, para que possa suportar toda a carga do edifício. E essa estrutura é a que dá alinhamento ao edifício, sustentação das paredes, alinhamento das paredes, e até mesmo carga, que vai estar sendo realizado sobre este edifício. Então precisa se fazer uma base. Um edifício, um prédio construído sem esse fundamento, sem esta base, então ele corre o risco de ele vir à ruína, ele ser derribado no decorrer do tempo. Então este fundamento é esta pedra. Na época Cristo veio e se comparou que ele seria como esta pedra, uma pedra fundamental, uma pedra que trazia uma estrutura para todo o edifício. Então é a pedra angular. E aqui nós podemos ver no tópico 4 que ele afirma que ele é como esta pedra. Cristo é a pedra principal. O subtópico 4 diz: Cristo é a pedra principal. A edificação de Cristo como a pedra angular remota a profecia messiânica, em que a pedra rejeitada tornou-se cabeça da esquina, em Salmo
né, no 118, no Salmo número 118, verso 22. Ele mesmo afirmou ser a cabeça da esquina em Marcos, no capítulo 12, verso 10. Assim como também os apóstolos testificaram ser Cristo a pedra principal. Então nós temos uma referência, né, onde os apóstolos afirmam, né, que esta pedra, né, era Cristo, né, a pedra principal é Cristo, né, que é o nosso fundamento de hoje também, tudo, né, que nós seguimos é baseado em Cristo, é tudo que Cristo tem deixado para nós. Não? Nós podemos ver aqui que tem uma referência em Atos, no capítulo 14, verso 11, 1 Pedro, né, verso 2, capítulo 2, verso 7, onde eles afirmam, né, que Cristo era essa pedra, né, pedra principal, era a pedra fundamental. Portanto, a pedra angular deste novo santuário é o próprio Cristo. No Sermão do Monte, aprendemos que o homem prudente edifica a sua casa sobre a rocha, que é Cristo Jesus. Em Mateus, nós vamos observar que tem uma referência, né, que fala sobre o homem prudente. O homem prudente que edifica a sua casa sobre a rocha. E que rocha é essa? Aquele que constrói a sua vida, né, a sua vida baseado na palavra de Deus, baseado na palavra que foi deixada para que o homem e a mulher de Deus possa ser alimentado e edificado pela presença do Senhor. Mateus, capítulo 7 e o verso de 24, que diz o seguinte: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhou-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Glória a Deus. E eu queria chamar a atenção aqui para este versículo, que ele diz: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras, né? Então todo aquele que escuta estas minhas palavras, Jesus falando, e as pratica, né? Que as pratica. Então aqui o detalhe é a prática. Não precisamos somente ouvir, é necessidade de cada um que seja prático. A vida do homem, né, sendo apenas ouvinte da palavra de Deus, ele não está sendo edificado. Ele só vai ser edificado a partir do momento que ele começar a praticar aquilo que o Senhor declara em suas palavras que devemos praticar. Então nós devemos ser homens e mulheres, igreja do Senhor, mas que pratica a verdade, né? Nos dias que estamos vivendo são dias difíceis, são dias de lutas realmente, mas se nós não somos homens e mulheres que praticam a verdade, que praticam aquilo que foi deixado, né, pelos apóstolos, pelos profetas, a palavra de Deus, aí nós estamos muitas vezes edificando a nossa casa na areia. Se formos dar, né, continuidade ao versículo, diz: e desceu, né, e desceu a chuva, e correu os rios, e assopraram os ventos, e combateu aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não o cumpre, comparar-o-ei ao homem insensato que edifica a sua casa sobre a areia. E aí o versículo seguinte, que seria o 27, diz que bateu a chuva, bateu os ventos, e grande foi a ruína desta casa. Então o segredo está praticar, porque tanto que construiu na rocha como que construiu na areia, né, ouviu a palavra. Um pratica e o outro não pratica. Portanto, constrói a sua casa, né, em lugar arenoso. Glória a Deus. Vamos dar continuidade, né, ao nosso estudo. Assim nós encerramos o tópico 1. O nosso tópico 2, né, diz o seguinte: o fundamento apóstolo e profeta. E esse tópico ele também vem com 3 subtópicos, né? E o primeiro subtópico fala o conceito de apóstolo. O termo grego apóstolo é usado para
enviado ou mensageiro. Então aqui o conceito é enviado ou mensageiro. O apóstolo é centrado na natureza da missão de Cristo, que foi enviado para ser o Salvador do mundo. Nos evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, usa o termo quando se refere aos 12 escolhidos por Jesus, que está lá em Marcos 10, 2 ao versículo 5. Mateus 10, 2 ao 5. E Marcos 6, 30 e Lucas 6, 13. Eles foram testemunhas oculares do ministério, morte e ressurreição de nosso Senhor, em Atos 1, 21, verso 22. Assim Paulo também afirma, chamando pelo próprio Senhor para ser apóstolo, em 1 Coríntios 15, 8, verso 9, aos apóstolos foi confiado o ministério da palavra com o cumprimento de instruir a igreja. E aí nós vamos observar uma referência lá em Atos 6, o 2 ao 4, em relação aos ofícios dos apóstolos, que diz o seguinte, 2 no verso, Atos 6, 2 ao 4. E os 12, convocado a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixamos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos de entre vós, sede varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, ao quais continuamos sobre este importante negócio. 4. Mas nós perseveramos na oração e no ministério da palavra. Então nós podemos observar aqui que essa referência deixa bem claro que os apóstolos, eles tinham o ministério da palavra. Ele estudava e transmitia a palavra do Senhor e tinha também em seu poder a oração. Eles eram homens de oração. Então eles perseveravam na oração e no ministério da palavra. Então nós podemos observar hoje que se você tem a palavra de Deus, você é um homem de oração, você está no caminho correto, porque Deus a cada dia alimenta a sua igreja, alimenta o homem e a mulher e edifica através da sua palavra. E outra coisa, que não seja a palavra de Deus, nós podemos estar sendo enganados, nós podemos estar sendo levados por vento de doutrina, mas a palavra do Senhor e oração é que faz a cada dia o crescimento do edifício que somos para o templo do Espírito Santo. E assim também eram os apóstolos. Nesse aspecto, os apóstolos são aqueles que foram comissionados por Cristo para a igreja primitiva. E a mensagem de Cristo, o fundamento. Então nós podemos observar aqui que eles foram comissionados por Cristo para a igreja primitiva. E a mensagem de Cristo, o fundamento. Então a mensagem era o fundamento. A palavra de Deus era o fundamento e não os apóstolos. Os apóstolos eram o que transmitia a palavra do Senhor. E o fundamento era a palavra de Deus. Glória a Deus. Assim nós podemos observar o nosso subtópico 2, a doutrina dos apóstolos. Embora não se pode desassociar das pessoas o ofício que ocupavam, o que constitui o fundamento da igreja. Não são os apóstolos, e sim mais a doutrina que eles ensinavam, ou seja, as Escrituras. Atos 2, verso 42. Os apóstolos receberam a doutrina diretamente de Cristo. E aí nós vamos ver uma referência em Romanos 6, verso 17, que diz o seguinte: mas graças a Deus que, tendo sido servo do pecado,
obedecei de coração a forma de doutrina a que foste entregue. Eu não sei se os irmãos conseguem entender, mas eu vou ler a partir do verso 16 para ficar um melhor entendimento. Diz o seguinte: não sabeis vós que a quem vós apresentastes por servo, para lhe obedecer, sois servo daquele a quem obedecei, ou de pecado para a morte, ou de obediência para a justiça. Ou seja, o que está dizendo aqui o escritor? Que para quem você entrega como servo, você é servo, né? Você obedece àquele que você entregou como servo. Se você entrega servo para a morte, para o pecado, você é servo do pecado. Se você entrega como servo para a justiça, você é justificado por Cristo, porque você é servo do Deus vivo. Então é isso que está falando. E Paulo aqui diz que, graças a Deus, que tendo sido servo do pecado, obedecei de coração a forma de doutrina que foste entregue. Então assim, é o que ele está transmitindo, que ele é servo do Deus vivo. Diz assim a seguinte a leitura: assim como não se pode mexer na pedra angular depois de colocada ao alicerce, igualmente o fundamento da igreja não pode ser violado. Acerca disso, o Senhor Jesus asseverou: assim minha palavra não há de passar. Então este é o fundamento que foi dado pelos apóstolos, foi dado pelos profetas, e a palavra de Deus. A palavra de Deus é o fundamento. Não se pode pôr outro fundamento, porque um fundamento já está posto, que é a palavra de Deus. E assim nós podemos prosseguir para o terceiro subtópico, do tópico 2, que diz o seguinte: testemunho dos profetas. A palavra grega profeta significa proclamador e intérprete da revelação divina. A ordem da frase em Efésios 2, verso 20. Apóstolo é profeta, indica tratar-se dos profetas da igreja e não os do Antigo Testamento. Mais adiante, Paulo assegura que a compreensão do ministério que no passado estiveram oculto de que os gentios tinham igual posição no corpo de Cristo e eram participantes das promessas, foi revelada pelo Espírito aos profetas do Novo Testamento. Aí 3, 4, verso 6, no caso do livro de Efésios. Assim os profetas neotestamentários que falaram inspirado pelo Espírito Santo. E aí nós vamos ver essa referência em 2, afirmando que os profetas falaram inspirado pelo Espírito Santo em 2 Pedro 1, verso 2. 2 Pedro 1, verso 2. Nós vamos ver essa referência, que diz o seguinte, verso 21. Desculpe. 2 Pedro 1, verso 21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homens algum, mas homem santo de Deus falava inspirado pelo Espírito Santo. Então, o testemunho dos profetas não vieram de si, mas sim vieram da parte de Deus, homens que foram cheios do Espírito Santo e que falavam da parte de Deus. As profecias que era dita por homens, mas o seu conteúdo era vindo da parte de Deus. Aqui fala-se, o comentarista fala que os profetas que ele se refere aos profetas do Novo Testamento e não os profetas do Velho Testamento. O profeta do Velho Testamento apontava para Cristo e o do Novo Testamento para a edificação da igreja, para o crescimento do edifício que é morada de Cristo, que é a humanidade. E assim nós encerramos que
a compreensão, o Espírito Santo possa trazer compreensão, né, sobre este fundamento dos apóstolos, né, e profetas para a nossa vida. Que nós não podemos estar alheio à situação a qual foi transmitida, a qual nós hoje servimos o Senhor, baseado nesses fundamento que é a doutrina dos apóstolos. O que é a doutrina dos apóstolos? A palavra, né, que os apóstolos transmitiam, que era a palavra, que é a palavra de Deus. Glória a Deus. Assim nós podemos prosseguir, né, para o nosso terceiro tópico da nossa lição, que diz o seguinte: edificado para morada de Deus. Quem é edificado para a morada de Deus? Todo aquele que o aceita, né, o propósito da cruz do Calvário, de Cristo morreu na cruz para nos dar uma oportunidade de comunhão ao nosso Deus, né? Termos a mesma comunhão que Adão e Eva tinham anteriormente. Então este é o edifício para a morada de Deus. Todo aquele que crer assim que ele se tornará edifício, né, se tornará morada, casa, né, de Deus, né, então ele anda seguindo tudo aquilo que é ensinado através dos homens de Deus, mulheres de Deus, baseado, né, no que os apóstolos deixaram para nossas vidas. Diz o seguinte: edifício bem ajustado. A expressão todo edifício bem ajustado cresce, indica um processo contínuo de desenvolvimento dos crentes. Aqui nós já podemos observar que o edifício bem ajustado ele cresce, indica um processo contínuo, ele indica um processo que aceitei a Cristo, vou à igreja de domingo, então já é o suficiente. Não, nós precisamos crescer, né, no sentido de hoje ser melhor do que ontem, né, amanhã ser melhor do que hoje. Nós precisamos estar dando continuidade a algo crescente em nossas vidas da parte de Deus. Nós precisamos estar sendo edificados a cada dia na palavra. Lá em Oséias ele diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então, quanto mais você conhece, quanto mais você busca o Senhor, mais você, né, entende da parte de Deus. Deus deixa se revelar pela presença do Espírito Santo a você, e você começa a desfrutar. Nós começamos a desfrutar das bênçãos do Senhor para nossas vidas, conhecendo que o Senhor tem muitas bênçãos para nós. Se nós não nos aprofundarmos a cada dia em conhecer o Senhor, nós perdemos as bênçãos por falta de conhecimento. Amém? Assim como todas as partes do edifício precisam estar harmônicas, né, o crescimento da igreja também depende de todo ser bem ajustado a Cristo. Então nós precisamos, né, estar bem ajustados, né, para ter um crescimento da igreja. Assim como a igreja cresce, ela precisa estar em organização. Ela cresce também em organização para que seja cada vez mais agregado pessoas, né, cada vez mais homens e mulheres, seja, né, edifício do Espírito Santo de Deus. Dando continuidade aqui, diz: nessa caminhada o salvo comporta-se como filho obediente e passa a vivenciar o fruto do Espírito Santo. O desenvolvimento prossegue até alcançar a medida completa de Cristo. E aí nós vamos ver uma referência que se encontra em Efésios 4, né? 4 e o verso de número 13, que diz assim: até que todos chegamos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Mais uma vez nós podemos observar que há algo crescente em nossas vidas, né? Até que
todos chegamos à unidade da fé, né, que é a presença, né, de Cristo, né, a vinda de Cristo, né, vai vir e nós vamos ter este encontro, né? Então, até lá, há uma necessidade de estarmos crescendo, né, cada dia, né, paulatinamente, mas crescendo, nunca estarmos, né, parados em relação a buscar a presença de Deus, nunca em relação a desviar de tudo aquilo que o Senhor tem, né, tocado em nossos corações, falado às nossas vidas, né? Temos certeza disso em nossos corações, que o Senhor tem falado conosco a cada dia, né? Nós não podemos esquecer dos benefícios que o Senhor tem feito em nossas vidas e através de nossas vidas a outras vidas. Então isso é crescente, o Senhor não vai parar de operar. Nós que paramos de buscar o Senhor muitas vezes. E se nós conseguimos, né, paulatinamente, mas num processo crescente, nós vamos estar sendo beneficiados, né, pelas bênçãos do Senhor, até que chegue esta medida, né, de estarmos, né, sendo, né, tendo este encontro com Cristo, né, medida de estatura completa de Cristo. Glória a Deus. Né? Pois todo crente bem ajustado torna-se templo santo do Senhor. É o que está na nossa lição, que é a referência de Efésios 2, verso 21, que diz o seguinte: no qual todos, edifício bem ajustado, cresce para templo santo do Senhor. Então, devemos estar todos bem ajustados, né, na presença do Senhor e com nossos irmãos, né? Então, temos que ter harmonia na vertical e também na nossa horizontal. Glória a Deus. E aí nós vamos para o nosso segundo subtópico, que diz Templo Santo no Senhor. A palavra aqui usada para templo é o vocábulo moá, que designa o recinto interior, lugar santíssimo, ou seja, o lugar do encontro do sumo sacerdote com Deus. Todavia, a analogia paulina não se refere a uma estrutura material, mas sim ao crente que se tornou templo santo, separado do pecado. Quem pertence a Cristo passa a viver em santidade. Glória a Deus. Como nós vimos lá no início em relação ao templo, nós sabemos que o templo eles tinha divisões. E essas divisões eram lugar santo e lugar santíssimo. E nesse lugar santíssimo ali havia um encontro do Deus vivo com o sumo sacerdote uma vez por ano. E ali Deus tinha este encontro, né? Mas o demais não tinha este encontro, apenas este, porque o demais tinha ali um véu, né, que seria uma parede de separação. E eu acho muito interessante isso, é muito profundo quando a gente lê e vê que naquele momento que Jesus estava na cruz, né, que deu um brado, né, que tudo estava consumado, a palavra nos revela que este véu ele se rasgou de alto a baixo, e assim dando livre acesso, né, a todos contemplar a presença do Senhor, todos ter acesso ao nosso Deus Todo-Poderoso. E isto é maravilhoso, glória a Deus. É assim também, nós podemos observar aqui que todos, né, separados do pecado que pertence a Cristo, passam a viver em santidade. Né? Todos têm esta oportunidade de ser templo do Espírito Santo. Agora ele não está lá em um lugar, ele agora está em nossos corações, ele está em nossas vidas, né? Nós passamos a ser templo, né? Casa e morada do Deus vivo, por intermédio do Espírito Santo. Vamos dar uma referência aqui, 1 Pedro 1, né? 1 Pedro 1, que diz o seguinte, 1 Pedro 1, no verso de número 15, que diz assim a palavra do Senhor:
Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Né? E aí nós podemos também ver outra referência em 1 João. 1 João que diz o seguinte, 1 João no verso 7. 1 João 1, verso 7. Que diz assim: mas se andamos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Aí nós podemos ver que nós devemos estar sendo, policiados, em toda a nossa maneira de viver. Nós devemos nos afastar de tudo aquilo que entristece a presença do Espírito Santo em nossas vidas. E também nós podemos observar aqui que nós devemos andar na luz, porque se nós estamos na luz, nós devemos andar na luz, porque as trevas não pertencem ao Senhor e nem às nossas vidas. Nós somos luz aonde quer que estivermos. Assim é a orientação para todo aquele que está em Cristo Jesus. Então ele passa a viver em santidade. É assim nós devemos andar também em santidade e não apenas momentos em santidade. É nossa vida toda. Como resultado, ao desfrutar da comunhão divina, o crente recebe o livre acesso à presença do Pai, tornando-se assim morada de Deus no Espírito. É o que está lá no nosso lição em classe 2, verso 22, em Efésios. Então, aqui nós podemos ver que há uma recompensa para todo aquele que está em Cristo Jesus e anda desfrutando da comunhão divina. Então, quem desfruta da comunhão divina recebe as bênçãos do Senhor. Ele se torna-se assim morada de Deus, o Altíssimo, morada do Espírito Santo. E o Espírito Santo ele está em nossas vidas para nos orientar, nos guiar, nos direcionar, nos dar um alerta na hora que nós podemos estar porventura deslizando, vamos dizer assim, em algo que traz tristeza, ou traz pecado, e nos afasta da presença de Deus. Então o Espírito Santo ele é este que vai nos dar a direção correta, vai nos alertar nos momentos difíceis de nossas vidas. Então o Espírito Santo está sobre nós, independente de tempo ou local onde a gente possa estar. O Espírito Santo vai estar presente se nós estivermos em comunhão com o Senhor e andando em santidade. Glória a Deus. Assim nós podemos partir para o subtópico 3, que diz morada do Altíssimo. No Antigo Testamento, a expressão morada de Deus fazia alusão ao tabernáculo e depois ao templo em Israel. Indicava lugar de habitação permanente e de comunhão íntima, como já vimos, o crente tornou-se templo santo no Senhor. Então aqui nós já podemos observar que anteriormente o Senhor tinha um lugar fixo, e este lugar fixo nos dias de hoje que estamos vivendo é as nossas vidas. Então Deus já não está em templos feitos por mão de homens, mas sim em templos vivos, que somos nós, templo físico. Então assim o Senhor habita em nossas vidas nos dias que estamos vivendo. Dando seguimento ao nosso estudo, diz e que tal afirmação retifica o ensino apostólico de que Deus não habita em templo feito por mão de homens. Atos 17, verso 24. Ele reside individualmente dentro de cada cristão, bem como no corpo inteiro de crentes.
a igreja formada por judeus e gentios. Glória a Deus que anteriormente nós éramos gentios, ou seja, nós não tínhamos as promessas que os judeus tinham, que Israel tinha, então nós éramos considerados como um povo gentio. Mas o que diz aqui é que glória a Deus que hoje, através de Cristo Jesus, em unir este povo, tanto judeu como gentil, formou a igreja e hoje nós somos a igreja, templo do Deus vivo, graças a Deus. Assim nós podemos concluir a nossa lição entendendo que nós somos templo do Espírito Santo de Deus e que nós precisamos andar em santidade dia após dia até que Cristo venha nos buscar ou nós partimos ao encontro dele. A nossa conclusão nos diz: a comparação da igreja como edifício e construção indica que estamos em processo de aperfeiçoamento até que todos chegamos à unidade da fé. A pedra angular, que é o próprio Cristo, não pode ser substituída. A doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas não pode ser revogado. Glória a Deus. Que nós podemos chegarmos à unidade da fé. Aqui fica bem claro que nós podemos a cada dia alimentarmos essa esperança, que o Senhor fez promessa e Ele cumprirá a cada um de nós. Assim nós chegamos ao término dessa lição. Eu creio que os irmãos estão colaborando. Deixe lá o seu amém, o seu joinha, assim que você assistir às lições, para que a gente possa estar edificando e assim o Senhor possa edificar cada um com a sua palavra, que nós possamos estar dando continuidade aqui ao trabalho que nos foi proposto. Deus abençoe, em nome de Jesus, cada um de vocês. Espero que todos estejam bem, em nome de Jesus. Amém.